Pessoal, eu terminei então, antes da nossa paradinha, do intervalo, eu estava comentando deste respeito que nós devemos ter ao projeto divino, que é a moral, que é respeitar a lei natural, viver de forma natural, né? Vocês sabem, nessa questão da contracepção, nessa questão da sexualidade, é um tema polêmico, todo mundo questiona, mas não é novo. Vocês sabem que na Bíblia existe um relato, né, de contracepção no livro do Gênesis. Conhecem? Quem conhece? Alguns conhecem, poucos, né? Lá no livro do Gênesis, no capítulo 38, tem a história de Onã, né? Na época dele, tinha a lei do levirato. O que era a lei do levirato? Se o primogênito casasse e por algum motivo ele morresse, por exemplo, não deixasse filhos, o segundo filho deveria casar com a cunhada e gerar uma descendência para ela, gerar filhos para ela. Mas tinha um problema isso aí. Todo mundo saberia, o segundo filho gera o filho, mas tipo os méritos, o reconhecimento civil, algo assim, seria do falecido, do irmão que morreu. Então, Onã era um segundo filho de uma família, e cujo primogênito morreu e não deixou filhos. O pai de Onã, para fazer cumprir a lei do levirato, o pai de Onã mandou Onã casar com a cunhada viúva para dar filhos a ela, né? Só que Onã era meio rebelde, e ele falou: não, eu não vou, não quero dar filhos para ela, porque, embora sejam filhos meus, o reconhecimento civil vai ser como se fossem filhos do meu irmão. Eu não queria, né? E aí conta no Gênesis que Onã dormia com a cunhada, mas jogava o sêmen por terra. Ou seja, não fazia a deposição do sêmen, a ejaculação no canal vaginal. Isso tem um nome que é o coito interrompido, não é? Então, tanto é que o coito interrompido, no meio teológico, é chamado também de onanismo. O que é onanismo? O ato feito por Onã, né? O-N-A-T-U, Onã. Então, e diz no livro do Gênesis que Deus feriu Onã de morte. Não por desobedecer o pai dele, mas porque estava brincando com o maior poder que Deus divide com a gente, que é o poder de gerar vida. Já pensaram que na geração da vida, Deus partilha com a gente o maior poder que Ele tem, que é gerar a própria vida, e Ele quis dividir isso conosco? Já pensaram nisso? Então, por causa de Onã brincar com este poder que Deus deu aos homens, ele foi ferido de morte. Então, o primeiro caso de ação contraceptiva, né, o coito interrompido na história da Bíblia, o Onã terminou morto por isso. Se Deus hoje fosse matar quem faz isso, né? Tinha muita viúva por aí, né? Então, por quê? Aí nós vamos entender a questão do natural ou do antinatural, né? O que a pílula anticoncepcional faz? Nem vou falar dos malefícios da pílula, tem outros que a gente tem que falar, mas numa escala de natural, antinatural, ela muda o funcionamento do corpo em benefício dos interesses da pessoa. Então, ela é um ato antinatural, ela não é um ato natural.
E por isso que ela é contra a moral. Tudo, tem uma regra na moral que é o seguinte: tudo que é natural é moral. Isso é uma regra de quem estuda moral. Tudo que não for natural também não é moral. E tudo que é moral é certo. Tudo que não é moral é errado, ou seja, é um pecado. Pecado é um ato imoral. Tá ok? Entenderam? Isso em toda a teologia. Então, a pílula é natural? Não. Então, ela é antinatural. Se ela é antinatural, ela é imoral. Se ela é imoral, ela é pecado. Não é? Isso está no catecismo. Né? E a pílula tem um outro problema, muito mais grave que isso. As pílulas de umas décadas para cá, 2, 3 décadas ou por aí, são abortivas. Ah, mas meu médico falou que não é. Seu médico está ganhando dinheiro do laboratório. Por que a pílula é abortiva? As primeiras pílulas criadas, elas eram uma bomba hormonal para atuar unicamente no ovário, para o ovário não liberar o óvulo, não liberar o folículo. Ele quase impedia a mulher de ovular. Então, se não tem ovulação, não tem fecundação, não é? Claro. Só que, para fazer isso, tem que ser uma bomba hormonal pesada. Isso dava muitos efeitos colaterais. Muitos de nós conhecemos pessoas que, por conta de pílula, tiveram trombose, tumor, né? Ficaram inférteis depois que parou de tomar a pílula, e por aí vai. Para reduzir estes efeitos colaterais, a indústria criou o efeito secundário da pílula. Qual é o efeito secundário da pílula? Nós sabemos que quando o óvulo é liberado no ovário, ele vai navegando, vai andando pelas trompas até chegar lá no útero e ir embora, não é isso? Nesse caminho, né, geralmente ele é fecundado nesse caminho. O espermatozoide encontra o óvulo no caminho, do ovário até o útero, e se ele é fecundado, ele encontra lá no útero a parede interna chamada endométrio fofinha, né, para poder acolher o óvulo fecundado, que já é uma vida, é um bebê, e ali se desenvolver, não é? Tanto é que quando a mulher não engravida, ela menstrua. Por quê? O colchão fofinho de sangue que foi feito para acolher o bebê se desmancha, é a menstruação, não é isso? Então a menstruação é o colchão preparadinho para acolher o bebê lá, que o bebê não veio e jogou o colchão fora. Não é assim? Isso é o processo. O laboratório começou a mudar o efeito. Para não bombardear tanto o ovário, bombardeia só um pouquinho. Se o óvulo sair, a gente vai atrasar a caminhada do óvulo até o endométrio, porque para o óvulo caminhar, as trompas têm que dar uma mexidinha, igual para engolir a garganta não mexe, né? Para caminhar, as trompas têm que ir mexendo e empurrando ele para baixo. Vamos deixar a parede das trompas meio bobona, meio dormente, para ela ficar meio boba, não conseguir empurrar o óvulo. Por quê? Quando ele chegar lá embaixo, o endométrio já está desmanchando, não tem o colchãozinho para o óvulo ser abrigado. O que faz? Ele vai embora. O que foi embora? É um óvulo? Não, um bebê. Óvulo fecundado é bebê. Abram em casa na internet a bula de qualquer anticoncepcional. Por exemplo, outro dia eu estava numa live até com um médico e a gente abriu lá na hora a bula do ciclo 21. Está lá, efeito dele. Você vai ver efeito antinidatório. Palavra bonita, né? Está na bula do remédio. O que é efeito antinidatório? Não deixa o óvulo nidar.
que é nidar? É ser acomodado na parede do endométrio. Isso é aborto. Então, as pílulas anticoncepcionais hoje em dia são abortivas. E os médicos precisam saber disso. Mas não sabem, não querem saber. Inclusive, acabou de sair aqui a Ana Derosa, esposa do Marlon, da editora Pios, que junto com o Luan Gonçalves tem um livro chamado Abortos Ocultos. Alguém conhece? Precisam conhecer. O que é o livro Abortos Ocultos? Quem são os autores? Luan Gonçalves, que é médico, a Ana, que é doutora em farmácia, né, farmacêutica com mestrado e doutorado, né, e o Marlon, que é mestre, está fazendo doutorado em bioética. Esses três escreveram um livro com artigos científicos provando os efeitos abortivos da pílula. É um livro excelente para você presentear o seu médico. Né? Porque eles não sabem às vezes, não entenderam ainda. Então é um livro acadêmico, é um livro bom, dá para a gente ler também, entender, mas por quê? Eles não... Então, além, já seria pecado fazendo contracepção, porque ela é um meio antinatural. Ainda sabendo que o negócio é abortivo, né? Outra coisa que é abortiva, que não sei se vocês sabem, é o DIU. Todo DIU é abortivo. O médico fala que não, mas nesse livro Abortos Ocultos também aponta o DIU, que ele causa o mesmo efeito da pílula, de atrasar o movimento e impedir a anidação. Então, nós temos que saber, nós temos que tratar isso tudo com autoridade, nós não podemos ter medo de falar isso tudo. Né? Nós não podemos, e isso é revelar, é iluminar a vida da pessoa. Quantos casais a gente vê testemunhos que, quando souberam disso, repensaram o que estavam fazendo? Agora, eu venho trazer aqui mais o olhar espiritual, né? É bom, falamos também da questão orgânica, da questão biológica, temos a questão do aborto, que é inaceitável, né? A vida começa na concepção, né? Então, descartar uma vida nunca é aceitável, nunca, né? Mas tem um olhar espiritual também da contracepção. Nos diz o catecismo, né, que salvaguardando estes dois aspectos essenciais, o unitivo e o procriador, ou procriativo, né, o ato conjugal conserva integralmente o sentido de amor mútuo e verdadeiro. Ou seja, o ato conjugal só conserva o seu sentido quando se mantém o unitivo e procriativo. Se eu separo os dois, né, eu estou tirando o ato sexual do seu objetivo como criado por Deus, né? A ordenação para a altíssima vocação do homem e para a paternidade. Então a gente pode tirar o unitivo ou tirar o procriativo, isso nunca pode ser feito, nenhum dos dois, né? O ato sexual sempre tem a possibilidade dos dois, das duas vertentes deste fim duplo, né? Não dá para pensar em separar um e ficar com o outro, né? E aí tem uma passagem que, assim, é muito dura, mas é muito sincera, do catecismo, e que essa a gente tem que pensar muito. Olha o que nos diz o catecismo: pela união dos esposos realiza-se o duplo fim do matrimônio, que é o bem dos cônjuges e a transmissão da vida. Olha este trecho. Esses dois significados ou valores do casamento não podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens matrimoniais e o futuro da família. Gente, isso é muito sério. Vamos ler de novo. Estes dois valores não
podem ser separados sem alterar a vida espiritual do casal e sem comprometer os bens espirituais e o futuro da família. Vocês estão entendendo o que estão lendo? Separar os dois bens ou valores da união sexual. Separar unitivo de procriativo. O que significa? Significa alterar a vida espiritual do casal. Isso é muito sério, não é? E comprometer os bens matrimoniais. O que são bens matrimoniais? São as verdades do matrimônio. Unidade, indissolubilidade, fidelidade, não é? Sem comprometer. E o futuro da família. Está no catecismo. Vai lá. Parágrafo 2363, confere lá, vê se eu não inventei ali. Espero que tenham em casa o catecismo, né? Se não tiver, tem na internet também. É muito sério pensar nisso. Não é? Poxa, então quer dizer que uma simples e inofensiva contracepção faz isso tudo? Faz. Faz isso tudo. Porque isso é só o resultado de algo que começou mal. Porque quem se prepara para o matrimônio já tem que conhecer os compromissos que vai assumir. Né? E se você pega, por exemplo, a questão e os casamentos não consumados por conta da contracepção. Já pensaram nisso? Vocês sabem que o casamento, o matrimônio começa no consentimento dos noivos e só se completa na consumação, não é? O que é consumação? É a primeira relação sexual após a bênção nupcial. Estou certo? Quase. Quase. Não estou certo por inteiro, não. É a primeira relação sexual apta à geração da prole. Não sou eu que falei isso. Pega na sua folha o Código de Direito Canônico, parágrafo 1061, na página 3. Vamos entender isso aí. O matrimônio válido entre batizados disse somente rato se não foi consumado. Vamos entender a linguagem. Rato quer dizer celebrado. Ele foi somente celebrado na igreja, né? Ele ainda pode até ser dispensado, né, pelo Papa, né? Então, se não foi consumado, e rato e consumado, se os cônjuges entre si realizaram de modo humano o ato conjugal de si, apto para a geração da prole. Ato conjugal apto para a geração da prole. Ao qual, por sua natureza, se ordena o matrimônio e com o qual os cônjuges se tornam uma só carne. Ato conjugal apto para a geração da prole. Isso é muito sério. Mais um motivo pelo qual o Papa pode falar que muitos matrimônios são nulos, são inválidos. Tem muita gente que nunca consumou o matrimônio. Está com o matrimônio pela metade até hoje. E por isso não recebe a bênção integral do matrimônio. Quando o catecismo fala que altera a vida espiritual do casal, isso não é pouca coisa. É muito sério. Estão vendo aqui? O Código de Direito Canônico nos diz que o matrimônio é consumado numa relação sexual
apta à geração da prole. Se tiver de preservativo, vale? Não vale. Se tiver usando anticoncepcional, vale? Não vale. Que triste, né? Quantos casais que não consumam o seu matrimônio e não recebem a graça que os ajuda a levar adiante este matrimônio. Estão aí penando, sofrendo com a alteração da vida espiritual, comprometendo os seus bens matrimoniais. Eu sei que é duro falar isso, mas o próprio documento nos exortou agora há pouco que misericórdia não é deixar de falar a verdade, né? E eu sei, mas também saibam que, mesmo não tendo consumado, pode ser que não estejam em pecado, mas consumado não foi, isso não tem volta. Tem que consumar. Se um casal casou, está há 5, 10 anos fazendo contracepção, não consumou. Ainda pode consumar, porque não fala quando que é a primeira relação conjugal, né? É a primeira relação conjugal apta à geração da prole após a bênção nupcial. Pronto. Pode ser 10 anos depois? Pode. Então, 10 anos na escuridão. Né? Agora, temos que dizer a verdade. Agora, muitos não sabiam, né? A culpa do pecado é atenuada quando não se tem conhecimento dele, não é isso? Mas quem veio aqui já sabe. E tem o compromisso de consciência de revelar a verdade para os outros também, né? Então, assim, olha como é séria a questão da contracepção no casamento, né? E o meu sim, né? A maioria aqui é casado na igreja, não é? Acho que sim. Nós prometemos aquilo que está ali, não prometemos? O padre perguntou, estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja? Qual foi a resposta? Claro, se fosse não, não tinha casado, né? Mas será que foi mesmo sim? Será? Olha o que a gente promete. Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus nos confiar, educando-os na lei de Cristo e da igreja. Sim. Sim. Né? Será? Então é muito sério a gente pensar nisso. Por isso que nós, que de repente podemos ter entrado num caminho por desconhecimento, por erro, temos por missão agora não deixar que os outros casais entrem no mesmo erro e alertá-los, né, com antecipação, alertá-los também. Olha, vocês não podem casar se vão dizer sim pensando que é não. Vocês não podem casar achando que isso aí é relativo. Não é relativo. É verdade. Né? Pega no seu Código de Direito Canônico, de novo. No cânon 1096. Aí embaixo, o cânon 1096, no Código de Direito Canônico. Aí, para que possa haver consentimento matrimonial, para que possa dar o sim, é necessário que os contraentes, pelo menos, não ignorem que o matrimônio é um consórcio permanente entre o homem e a mulher. Olha, um monte de coisa é permanente, até que a morte separe. Entre o homem e a mulher, outra questão, ordenado a procriação dos filhos,
mediante alguma cooperação sexual, ou seja, o casal coopera com Deus. Ah, mas isso é antigo, casamento não é para ter filho, não. Pode ser que não tenha. Estamos sujeitos à natureza, mas é para ter filho, sim. Está no Código de Direito Canônico. Ordenado à procriação. É a maneira que Deus usou de cooperarmos com Ele na criação da vida. Deus cria os seus filhos amados para morarem com Ele no céu através do matrimônio. E o mundo quer relativizar. Ah, que é isso? O que importa é ser feliz. É um casal tão bonitinho, né? Então, repito, ele é ordenado à procriação dos filhos. Pode ser que não tenha, submetidos à natureza, às dificuldades, né? A gente também não pode nem ser extremista para um lado nem para o outro. Não é nem para não ter nenhum filho e também não tem que ter. Não é que tem que ter. Olha a promessa que é feita. Receber com amor os filhos que Deus confiar. Ele pode confiar nenhum. Ele pode confiar um. Ele pode confiar 10. O matrimônio é um ato de fé. É uma entrega incondicional. Novamente, comparando com a vida religiosa, né? Quando alguém entra na vida religiosa, como minhas filhas na vida religiosa, elas entregam a vida inteira e não sabem o que vai acontecer. Ela não sabe para onde vai. A congregação dela está em 46 países, inclusive na faixa de Gaza. Pode ir para qualquer lugar. Está na Etiópia, no Alasca, na Ásia. Chegando o 3º ano dela na congregação, ela deve fazer 1 ano em Roma, o 4º ano, o 5º já pode ir de missionária para algum lugar que nem imagina onde é. Não é uma entrega assim? O casamento também é uma entrega. Estais disposto a receber os filhos que Deus confia. Não é aqueles que eu planejei ter. A promessa é o que Deus vos confia. Então, isso é incômodo para a gente. E a sociedade conseguiu perverter a noção de matrimônio. A sociedade conseguiu, assim, distorcer isso fortemente, né? E a gente tem que toda hora corrigir isso, aí tem que verificar isso o tempo todo. E a igreja tenta garantir que isso não passe. A igreja faz várias verificações para saber se isso não acontece. Primeiro, a igreja pede para haver a catequese matrimonial, para instruir, uma verificação. Depois, a igreja faz lá a entrevista com o padre, não é? No processo de habilitação matrimonial, o padre vai perguntar: você sabe que tem que ter filho, para lá, não é? O povo não responde. Até no capítulo 5 do livro novo, nós colocamos um modelo de entrevista para ajudar os casais a saber o que vão responder. Segunda verificação. Terceira verificação, a igreja coloca os proclamas, né? O que é proclama? É para avisar para todo mundo quem vai casar, e quem tiver algo contra tem que ir lá denunciar. Sabiam disso, né? Proclama é para atrair denúncia, não é para informar. Sabiam disso? Proclama é para atrair denúncia. Antigamente, o padre perguntava na igreja quem tinha algo contra. Depois virou proclama. Olha aí no cânon 1069, página 3, cânon 1069. Todos os fiéis estão obrigados a manifestar ao pároco ou ao ordinário do lugar, antes da celebração do matrimônio, os impedimentos que porventura tenham conhecimento. Viram? Todos os fiéis são obrigados a manifestar algum impedimento. Se um casal fala na sua frente: eu vou casar, mas não vou ter filho, não. É um impedimento, não é? Você tem que ir lá no padre, levar por escrito, vir manifestar que viu fulano, tal, falar isso, assina e deixa lá. Ele tem que chamar o casal para acertar isso e conversar com ele. Está vendo? É direito canônico.
todos nós devíamos. Nós somos obrigados a manifestar ao padre isso. Então, é a terceira verificação. Ó. A primeira faz a catequese matrimonial, a segunda é a entrevista do padre, a terceira o proclama, e na última hora o padre faz uma última verificação que são as perguntas do diálogo. Né? Diálogo com os noivos é o padre dialogando com os noivos se eles conseguiram entender o que é o matrimônio. Então, a igreja faz 4 verificações para depois o casal se dar em consentimento. Será que Mas a coisa está tão enraizada que o casal de cara deslavada consegue responder sim as 4 vezes, mas no coração está pensando não. Não é? Talvez não foi bem orientado. Então, olha como é sério essa questão do direito canônico também, na questão da contracepção. Sério isso, temos que pensar, temos que avaliar bem isso. Mas um alívio para todos nós. Nos encontros de preparação para a vida matrimonial, ninguém é obrigado a ensinar método natural. E ninguém é obrigado a falar se usa ou não método natural. Ninguém tem essa obrigação. Por quê? Ali você está levando a verdade, está levando o anúncio, está instruindo, mas pode ter também partes da sua vida que você não consegue viver retamente. A gente pode estar falhando no diálogo, pode estar falhando nas finanças, pode estar falhando no perdão, né? E pode também ter falhado na questão de um método natural. Então é importante que a gente entenda que nós vamos lá levar a verdade, e se por algum motivo vocês não usam um método natural, se eles perguntarem, que digam: não aprendi, não me orientaram, não me disseram a verdade, não senti segurança. Mostre cada um a sua fragilidade, mas nunca jogue contra o time da igreja. Pode falar: não, olha, aprendi isso agora, mas não sabia disso, né? Mas olha que beleza que a igreja me convida a viver. Então não é para jogar contra a igreja, mas também para não mentir. Levar a verdade. Aliás, se a gente fosse esperar um casal perfeito para dar catequese matrimonial, somente São José e Nossa Senhora ia poder fazer isso. Não é? A gente erra num monte de coisa, não é só na parte sexual. Então, mas o que a igreja espera de nós é poder levar a verdade, igual o capítulo do livro fala a verdade. Fala da sexualidade, fala do mal da contracepção. Vocês vão dialogar, vão conduzir o bate-papo, mas o que importa é levar a verdade. E muitos casais conheceram a verdade a partir da catequese matrimonial. Então nós não podemos achar que eu tenho que... Não é. Inclusive não é lugar para ensinar, é lugar para divulgar. Olha, existe método natural. Quer aprender? Arruma, encaminha para alguém que ensina. A diocese tem que saber aí os contatos de quem ensina método natural, de quem é instrutor e tal, para encaminhar, para quem quiser aprender. Não é na catequese que vão aprender. E o ano passado teve lá a comemoração de 70 anos do método Billings, que é o método natural atualmente mais conhecido, método de ovulação Billings. Na comemoração, o Papa esteve presente na missa de encerramento, em abril, né? E na homilia de encerramento desse encontro, olha que beleza que o Papa fala. Uma educação séria nesse sentido parece necessária hoje em um mundo dominado por uma visão relativista e banal da sexualidade humana. Em particular, é bom ter sempre em mente a conexão inseparável entre significados unitivos e procriativos. O Papa Francisco, retomando, tenha em mente que há uma conexão inseparável. Falamos muito isso aqui agora à tarde, não podemos separar. E continua, o Papa está citando Paulo VI e continua na homilia. Trata-se, portanto, de um aspecto não secundário da pastoral familiar, ou seja, é primário. Pastoral familiar é primário falar de métodos naturais. E continua o Papa: como ensinaram os meus predecessores e como também eu recordei na Amoris Laetitia. Neste sentido, é preciso redescobrir a encíclica Humanae Vitae e a exortação apostólica Familiares Consórcio.
deve-se encorajar o recurso a métodos baseados nos ritmos naturais da fertilidade, sublinhando que eles respeitam os corpos dos esposos, favorecem a ternura entre eles e promovem a educação da liberdade, da autêntica liberdade. Está vendo? O Papa pedindo, devemos encorajar o recurso aos métodos baseados nos ritmos, né, da fertilidade. Então, olha, a igreja é o Papa falando, novamente, da conexão inseparável entre unitivo e procriativo. A contracepção separa os dois, por isso que ela é pecado, que ela é errada, e pedindo para a gente encorajar, né, o uso. Então, nós temos que saber se na sua paróquia você tem que saber, tem instrutores de métodos naturais, etc. Então, agora, quando se fala em métodos naturais, a gente vai ter um intervalo daqui a pouco, mas eu quero já trazer um tema importante. A gente tem também que perceber isso que eu falava de Santa Teresa de Calcutá, né? Por que a América tem tanto medo de ter filhos, né? E a Europa também, né? Agora, por que as pessoas têm tanto medo de ter filhos, né? Temos que pensar nessa questão. Isso não é natural, essa cultura anti-filhos é uma cultura provocada, é uma cultura criada, né? Nós vivemos uma sociedade antinatalista. Olha aqui, propaganda de preservativo na Austrália. Não tinha nem um texto na revista, só a imagem e aqui embaixo a marca do preservativo, que se chama Lovers, amantes, né? Se isso é amor, não sei. Só isso, as propagandas em revista na Austrália de preservativo. Primeiro, um bebê destruindo carro novo, né? Segundo, bebê acabando com a viagem de férias, deve ser, né? E o terceiro, acabando com o escritório novo. É isso que está circulando na mente das pessoas. Bebê é caro, vida é difícil, fralda dá cara, não vou poder curtir a vida com bebê, né? É isso que está circulando na mente das pessoas, é isso que estão fazendo com a gente. Isso não é espontâneo, isso é provocado. Há um movimento mundial para incentivar que a gente não tenha filhos. Essa história é longa, vou contar uma parte dela, né? Neste livro Família Fora de Moda, eu conto um pouquinho mais sobre essa história, e também no livro Paternidade Responsável, o livro Finícola, também conta essa história, que no século passado, as pessoas, alguns grandes grupos, tinham muito medo do crescimento populacional. Aliás, isso é antigo, né? Lá tinha a teoria de Malthus, do malthusianismo, que já foi refutada, não existe isso, né? Falavam que a produção de alimento não ia acompanhar o crescimento populacional, já foi refutado, não existe. Hoje a gente produz muito mais alimento do que precisa. Hoje o problema hoje é desperdício. Depois veio uma corrente chamada neomalthusianismo, e o Papa tem falado nela de vez em quando. O que é o neomalthusianismo? É o pavor do crescimento populacional. Alguns movimentos globalistas, ricos, né, começados nos Estados Unidos, pela família Rockefeller e companhia, criaram um grupo chamado Conselho Populacional. Este conselho existe, não é conto da carochinha. Se você entrar ali no popconcil.org, você vai abrir a página do Conselho Populacional. Esse Conselho Populacional foi fundado no ano de 52. Era um conselho para
acompanhar o crescimento populacional do mundo. Mas quem dominava eram os grandes grupos americanos e alguns países ricos apoiavam. Eles tinham muito medo do crescimento populacional, né? Tanto é que há um relatório do governo americano, Memorando de Segurança Nacional número 200, esse relatório está liberado na internet, no livro eu até cito. Esse Memorando de Segurança Nacional, ele foi escrito, parece, no ano de 62, ele foi liberado para consulta no ano de 87, 25 anos depois tem que liberar os arquivos, e este Memorando de Segurança Nacional falava dos medos que esses grupos fortes, junto com o governo americano, tinham do crescimento populacional. Tinham medo que os países ficassem muito grandes, os países pobres, muito grandes, tendo muito exército, consumindo os bens naturais e transmitindo doenças. Então, isso é antigo, essa história de controlar o crescimento populacional. Isso está relatado nesse relatório, estes medos. E com esse conselho populacional, eles começaram a aconselhar que alguns países controlassem a população, né? E no foco do crescimento deles, tinham 13 países do mundo que eles deveriam ajudar o país a controlar a população. O Brasil era o segundo da lista, né? Que deveria ajudar a controlar, ou seja, chegar e falar, mandar, né? Controlar a população. Daí para cá, começaram a mandar anticoncepcionais gratuitos, as campanhas de preservativos gratuitos, instalar DIU pelo SUS, né, e depois fazer vasectomia pelo SUS, laqueadura pelo SUS, tudo financiado por esse pessoal. Só que, bom, olha, só para falar do site deles, que bonitinho, né? Olha a página do site deles, eu fiz a tradução para vocês aqui. Eles falam um futuro equitativo, sustentável para todos, em todos os lugares. Eles colocam como subtítulo: transformamos o pensamento global. Não tem a menor vergonha de falar isso. Transformamos o pensamento global sobre questões críticas de saúde e desenvolvimento através das ciências sociais, da saúde pública e da investigação biomédica. Eles assumem o que eles fazem. Se você abrir um pouco mais as abas, eles vão ver que o primeiro item é saúde, direitos e escolhas sexuais e reprodutivas. Perigo isso, né? Escolhas sexuais e reprodutivas, direitos. Isso é promoção da contracepção e do aborto, né? Financiam isso e começaram a financiar o aborto e a contracepção em vários países, só que perceberam que essa coisa não dava certo assim. Eles mandavam DIU de graça, as mulheres tiravam o seu DIU. Ensinava a usar o anticoncepcional, elas paravam de usar. E perceberam que era preciso fazer algo mais profundo que isso, era necessário mexer na intenção das pessoas. E começaram campanhas para dissuadir as pessoas, né? Desencorajar as pessoas de terem filhos. E começaram a financiar ações que tirassem a nossa vontade de ter filhos. Começaram a fazer filmes, livros e produções cinematográficas. Eu não tenho aqui a tela, mas eu achei um estudo americano de marketing que estudou os resultados das campanhas antinatalistas, apontando que naquela época as campanhas de filme eram as melhores. Eles lançavam um filme para um país e não lançava para outro. Depois mediam os resultados, sabe? Então, que eram as melhores. E começaram a investir em campanhas publicitárias muito fortes. Começaram a sair os filmes onde as famílias com um monte de filho era uma loucura, e a família feliz era o casal com um filho bonitinho, carrinho novo na garagem, né? Veio a boneca Barbie dessa época, que chegou no mundo muito rapidamente com subsídio, né? Como modelo das meninas, né? Bem sucedida, carrinho na mão,
né? Com seu trabalho, tinha um namoradinho, mas nunca casava com ele. Né? E as campanhas foram. E aí, fizeram o pedágio, né? Tipo um pedágio o pedágio aí da contracepção. Toda produção que tivesse sendo feita em cinema, em Hollywood, o que for, e tivesse um tema que fosse bom para a proposta deles, eles financiavam. Igual acontece hoje nas promoções LGBT. Você está vendo um filme ótimo, aí no meio do filme tem lá um beijo gay. E acaba aquele beijo gay. Isso é o pedágio LGBT. Isso tem preço. Se a duração de uma cena LGBT durar tantos minutos, é tantos milhões. Se durar mais, é tantos milhões. É financiado. Não é. E tem edital para isso. Eles divulgam, nada escondido. Divulgam o edital, são abertos a analisar filmes e botar dinheiro no filme. Né? Não é escondido. Não é teoria da conspiração. Está registrado, podem procurar. Nesse livro Família Fora de Moda, eu cito alguns documentos do governo americano sobre essa questão de incentivar as pessoas. Então, toda essa campanha anti-filhos foi feita. E hoje, nós temos a ideia de que é difícil ter filhos, de que não vale a pena ter filhos, é caro, né? Somos consequência de um processo muito bem arquitetado e desenvolvido, né? Somos marionetes na mão do povo, né? Está na boca do povo que ter filho é caro. Não é nada. Caro é o que a gente inventa, caro são as condições que a gente coloca, né? A gente prefere não ter filho do que ter um filho pobre. É um absurdo isso, né? Nós perdemos o valor da vida, né? Nós perdemos a dignidade do ser humano. Nós perdemos o valor do plano de Deus quando quer contar com a nossa cooperação para gerar uma vida para morar com Ele no céu. A gente prefere não ter do que ter pobre. Ou seja, nós perdemos o valor. Vivemos uma mentalidade totalmente materialista, consumista. Então, não é espontânea essa questão. E o Papa vem falando muito sobre isso. O Papa vem criticando muito sobre isso. Ele falou em 2013, não quero mais um filho, porque não podemos viajar de férias, não podemos ir a tal lugar, não podemos comprar uma casa, né? Nós queremos seguir o Senhor, mas até certo ponto. Essa do Papa foi um soco no estômago, né? Queremos seguir o Senhor, mas até certo ponto. Não mexe no meu conforto, não mexe no meu incômodo, que eu não quero isso. Ele vem falando, né? Oi? E o Papa vem falando insistente. Eu vou botar mais um vídeo aí. Peccato che qui in Europa sia poca gente, ma è l'inverno demografico europeo che invece di figli preferiscono avere cani, gatti, che è un po' l'affetto programmato. Io programmo l'affetto, mi danno affetto senza problemi, no? E se c'è qualche problema è il medico veterinario che viene, punto. E questa è una cosa brutta, per favore aiutate le famiglie a avere dei figli. È un problema umano, è anche un problema patriottico, no? Então o Papa vem pedindo para a gente, ajudem as famílias a ter filhos. E o Papa vem fazendo isso. Então é nosso papel também na pastoral familiar. Falar com os casais que vão se casar, não tenham medo da vida. Não tenham medo de se abrir à geração dos filhos. Quantas pessoas querem fazer obras de caridade, querem abrir uma creche, querem abrir uma ONG. A grande obra que um casal faz é colocar filhos bem criados no mundo para transformar o mundo em um mundo melhor. A mais sublime obra de um casal é essa. Depois vem as outras.
que é a obra que vem do sacramento, do compromisso que fizeram, da fidelidade que prometeram. A gente tem tanto... Então, é uma chamada também da catequese matrimonial para os casais olharem diferente para a abertura à vida. Isso é abertura à vida. É cumprir aquilo que prometeram, né? Aquela promessa que foi feita, bonitinha no altar, que o pessoal responde o sim no automático, né? Tem que ser repensada a cada dia, né? Nós devemos repensar isso a cada dia. Devia repensar a cada dia ou a cada semana os sims que a gente disse no altar. Ter um momento de refletir se nessa semana eu cumpri aqueles sims que eu disse no altar. E aproveita que está refletindo, né? Vocês sabem que até que beijar a aliança dá indulgência, sabia disso? O Papa João 23, né, definiu que um beijo sincero, carinhoso, remeditando o seu matrimônio na aliança, dá indulgência. Então, um bom momento para você refletir o seu sim dito no altar e beijar a aliança, né? Valorizar de fato o seu matrimônio. E um grande valor que a gente pode dar ao matrimônio é ajudando os outros que vão se casar também, para que tenham um caminho de verdade. É muito sério, gente. Nós vimos isso do cânon lá 1061. Quantos matrimônios que não foram consumados? Né? Essa questão de saber o que é do cânon 1096, né, que é ordenada a procriação, sim. Nós estamos pervertendo o matrimônio. Né? Bom, nós vamos ter que dar uma paradinha, tem um intervalo agora, não tem?